século passado, e na segunda metade do século passado, que se chamou assim, La causalité diabolique, a causalidade diabólica. Isto enquadra-se na chamada hermenêutica da conspiração, ou como o autor, assim, o filósofo da cultura mais contemporâneo, que é esta bíblica, René Girard, escreveu uma obra também muito importante chamada A Bouc Émissaire, a besta emissária, o modo expiatório. E muitas vezes, especialmente neste tempo de grandes lutas e de combate, muitas vezes, para se afirmar um paradigma cultural, científico, político, e para justificar um conjunto de leis, não se justificou explicando-as positivamente em si mesmo, mas arranjou-se criou-se um seu negativo para dar evidência àquilo que se ia implantar e para tornar o que se ia implantar mais convincente, dizendo que o negativo daquilo era muito pior do que as obrigações e a exigência que implicava mudar o sistema. E então, a causalidade diabólica é aquela que procura explicar. Isto também tem a ver com os chamados mitos de complô. Também, um autor como Karl Popper também já fala das sociedades abertas, onde ele diz o seguinte, que procura-se explicar tudo o mal que acontece na sociedade, no plano cultural, educativo, etc., à luz de uma causa única, de uma causalidade única. E isto é um processo que se usa muitas vezes na propaganda política, faz parte da estrutura discursiva da propaganda. Que é muito mais simples para convencer as pessoas, a nível geral, os intelectuais, que ficam muito tempo a pensar e a arranjar tempo. Mas, por exemplo, os políticos que fazem propaganda, o que é que fazem? Dizem, ok, vou mudar o país e está tudo mal, e a causa deste mal, e este governo, e agora é comigo, ou este governo agora não o governo também, porque aquele partido que está aberto, sei que criou condições para isto estar tudo mal. Ok, é a explicação do mal que acontece, ou da decadência, ou da nossa inoperância ou insuficiência no presente, através de uma causa única. E isso faz parte, agora vai começar novas campanha eleitoral, etc., e vão perceber como este esquema interpretativo da realidade, e há aquilo que é o mais usado, e há aquilo também que é vendido da publicidade, etc. Isto serve tanto para o vídeo negativo como para o vídeo luminoso. Se pensarem bem, ok, eu tenho este produto para resolver todos os meus problemas, porque isto vem de uma planta que descobrimos não sei onde, que tem aqui a panaceia para resolver todos os seus problemas. É à procura de arranjar uma solução para a realidade a partir de uma causa única, seja ou então para explicar o mal que acontece a partir de uma causalidade única. Isso é Marquês de Pombal viu como ninguém, através desta literatura, dizendo que tudo o mal que tinha acontecido em Portugal, naqueles 200 anos anteriores, se devia a uma instituição, a quem? Aos jesuítas, e agora vinha quem? Vinha precisamente este novo governo, que é o Bombalino, para fazer uma renovação do tempo e vencer a besta, o chamado voto expiatório, e criminal, e então abrir as portas para que tudo acontecesse positivo. Claro que isto é um esquema simplificado e faz parte da estratégia própria, argumentativa do discurso de propaganda. E aqui está uma dos vetores típicos do mito, é a simplificação da realidade. O mito faz pela simplificação explicativa da realidade, pela hiperbolização e depois pela generalização. Estes vetores fundamentais explicam o mito. E agora, dito isto tudo, mas me perguntam, e afinal o que é que os jesuítas fizeram para informar os jesuítas? Claro que isto, como imaginam, falar aqui em 5 minutos de uma ordem tão importante e tão marcante. Primeiro, esta propaganda já vinha muito de trás. Mas porquê que os jesuítas foram alvo de tanta preocupação, de tanta escrita que se fez correr? Precisamente, eles surgiram no século XVI, fundados por um Pasco, Inácio de Loyola, foram aprovados pelo Papa Paulo III em 1540, e os jesuítas, quando nasceram como ordem, que eram de jovens de 20 e tal anos, 30, formados na Universidade de Paris, mas muito bem preparados. Uma parte eram espanhóis, e temos Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, o português era Simão Rodrigues, que por acaso não eram talvez de todos, eram menos, porque ele teve muitos problemas, mas depois São Francisco Xavier alguma coisa, essa é outra história. Tínhamos franceses, alemães, etc. E eles criaram uma ordem nova que, em poucos anos, realmente, no contexto europeu e português, em que havia muitas outras ordens clássicas, importantes e muito presentes,
como os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas, os beneditos, os jerónimos, os mercedários, uma panóplia de ordens que existiam com muitos conventos e mosteiros, basta ver os jerónimos, Alcobaça, Pantário, para falar dos mais importantes. O país era um país, como dizia Alberto, era um país monástico, um país esperado. O que havia mais eram ordens religiosas, mas era um momento também de quebrantamento, de acomodação. Eles tinham sido mais dinâmicas na Idade Média naquele tempo, como aliás critica Gil Vicente, eles estavam muito acomodados. E havia necessidade de renovação, de formação, de educação. E os jesuítas surgem precisamente nesse ambiente, que é um ambiente também da reforma protestante, depois do Trento, e que há um grito na Europa da cristandade por uma renovação da Igreja, da sociedade, etc. Os jesuítas aparecem com uma proposta inovadora. E só para verem o impacto que isto tem na época, em que não havia telemóveis, não havia e-mails, etc. Para perceber. Eles são fundados em 1540, até 1546, que é quando o Inácio Loyola, eles de repente já estavam, eles chegam a Portugal, começam a atuar na ilha através do São Francisco Xavier, começam a se espalhar pela Europa e começam a atuar em várias frentes. Contra o protestantismo, através de pregadores, de teólogos, através da fundação de colégios, começam a criar uma rede de colégios em toda a Europa e no mundo, e chega-se ao final da década de 60, em 20 anos, eles já têm mais de 14 colégios em Portugal, já têm uma universidade, uma segunda universidade fundada em Évora, e no final do século já têm colégios a ser fundados e espalhados pelo país. Além de ter uma rede de missões que vai desde o Japão até o Brasil, passando pelos Estados Unidos. Eles em 3 ou 4 décadas já são 1.000, 3.000, 4.000 e começam, por exemplo, em Itália, uma coisa curiosa, a literatura nesse sentido, cada cidade começa a pedir aos jesuítas, fazem um colégio aqui. Eles começam ali na Sicília, com o grande colégio de Messina, e em 3, 4 décadas já toda a Itália tem colégio dos jesuítas, França a mesma coisa, a Espanha a mesma coisa, Portugal a mesma coisa, tal como no tempo de Pombal havia uma rede de colégio que ia de Bragança até Portimão, 30 colégios nas principais cidades das Ilhas do Conchal, etc., mas colégios de grande dimensão. E começam, portanto, o leitor importante, a aposta forte do ensino é dentro do ensino qualificado, naquela fase aberta às diferentes classes sociais, e eles conseguem, aqui também há uma dinâmica que é interessante, eles chegam, começam com uma mistura muito, são bons pregadores, são bons professores, são bons missionários, começam a fazer muito sucesso no Oriente, São Francisco Xavier para ser decisivo. Tem também uma capacidade de propaganda, de divulgação do que fazem muito importante. São grandes escritores, são pessoas bem preparadas e editam o que vão fazendo, portanto, criam uma imagem positiva. Conseguem arranjar grandes patrocinadores entre a nobreza, entre os reis. Como eles eram altamente qualificados, eles eram formados nas melhores universidades do tempo, de Paris, de Alcalá, chegaram a Oxford, etc. Naturalmente, como o tempo em que havia nas sociedades católicas falta de preparação, estes indivíduos, além de serem padres, pregadores, consultores, depois também são geógrafos, matemáticos, são astrónomos, etc. E começam a ser convidados para serem consultores dos reis, conselheiros, geógrafos, etc. Por exemplo, no século XVI eles chegam à China, e até na China, que era um bocado difícil de penetrar, eles arranjam uma estratégia que as outras ordens não tinham conseguido. Durante o século XVI, franciscanos e dominicanos tentaram entrar na China, primeiro no Japão e na China. E os jesuítas perceberam, precisamente pela aposta forte na formação, essa é a grande viragem que os torna fortes e empreendedores, é o capital educativo como absolutamente essencial para tornar uma instituição eficaz. E, portanto, eu penso que a grande novidade que os jesuítas trazem, além daquele entusiasmo, daquele dor apostólico, etc., isso muitas ordens tinham. Mas eles acrescentam uma coisa extraordinária, que é uma preparação longa. Mesmo hoje, os jesuítas estão aí, como sabem, e são ordens novamente muito curiosos, eles foram, já agora uma curiosidade, do mérito. Eles, no caso da Igreja Católica, no caso da história dos 500 anos, os jesuítas foram expulsos 53 vezes de vários países e nações do mundo. De Espanha ainda foram expulsos mais vezes do que Portugal. Eles regressam sempre, são extintos, são anulados, são até extintos pelo Papa, depois renascem,
e depois voltam e tornam-se sempre a ordem mais importante. Então hoje eles estão aí, tem um dos colégios mais importantes do país, São João de Brito, o Colégio São Cidade Salinés, o Colégio das Caldas lá em cima, portanto, mas qual é o segredo? Olhamos para o franciscano, ou para o padre da Igreja Católica, e eles têm uma formação para ser padres, têm o curso de filosofia, de teologia, aos 25 anos, 24, 25, 26, 27 no máximo são ordenados. Os jesuítas são ordenados aos 34. Eles têm o dobro do tempo de estudo. Portanto, até se fala muitas vezes, mas por que tanto tempo? E pensa-se, bem, isso vai atrair menos vocações, é o que dizia no princípio dos jesuítas. É melhor encurtar a formação. E os jesuítas nunca aceitaram isso. É preciso manter a formação longa. Por exemplo, há os jesuítas aí que estão aí, têm 3, 4 cursos universitários, têm várias fases muito longas de amadurecimento e só aos 34, 35 anos, às vezes já com cabelos brancos, quase são ordenados, bem preparados. E isso deu-nos uma capacidade, uma força, uma credibilidade que os fez se integrar, e por isso é que eles ainda hoje são muito procurados, e muitas vezes, porque ainda eles têm um aspecto também curioso, foi inoculado pela formação, pelas constituições, pelas orientações originais, que é o jesuíta, aquele que é formado no colégio jesuíta, deve procurar ser o melhor naquilo que faz. Se for o astrónomo, deve ser o melhor astrónomo. Se for o engenheiro, deve ser o melhor engenheiro possível. Procurar a procura da excelência. Nós hoje em dia tem uma coisa que agora está na moda, mas isto já vem dessa época. Vou dar um exemplo. E daqui a uns tempos atrás, nos anos 90, a China pedia aos Estados Unidos, curioso, pedia aos Estados Unidos o engenheiro da sua melhor universidade, às vezes fazem isso, para ir à China para ser conselheiro e para ajudar a ordenar, fazer um plano de reestruturação do trânsito em Pequim. Quem é que o governo americano enviou? O jesuíta engenheiro de trânsito da Universidade Americana para a China. E daqui a dias, o ano passado, o diretor do Departamento da Astronomia do Vaticano é o jesuíta e recebeu o prémio Carl Sagan da Astronomia. Portanto, isto em Portugal, para falar de termos mais recentes, quem introduziu a engenharia molecular nos anos 60 em Portugal, a investigação e os primeiros laboratórios, foi um cientista jesuíta que morreu há pouco tempo, que era um homem, um grande professor, era Luís Achas, também não falar. Portanto, a ideia de. Portanto, e vocês perguntam assim, mas pronto, eles são padres, vêm evangelizar, mas afinal eles ficam que não. A estratégia é o seguinte: é preciso ser bom em muitas áreas, isso dá-nos credibilidade para depois que a mensagem e para que cheguemos a determinados bens que todos nós chegam. Vou dar um exemplo. Os jesuítas chegaram à China, conseguiram capturar na China, porquê? Uma das orientações dadas, enquanto o dominicano e o franciscano, e há muitas histórias engraçadas do século XVI, chegou à China e faziam como em África. Iam com a pessoa depois da mão, com o seu hábito franciscano, e começavam logo a pregar ao Senhor Jesus Cristo. Claro que os chineses e os japoneses tinham muito orgulho da sua cultura e consideravam que a sua cultura e a sua civilização era superior à ocidental, considerando todos aqueles que vinham de fora. Isso é um aspecto curioso da cultura chinesa, até para entendermos o que se passa hoje. Eles consideram que são o bico do mundo, o jardim do mundo, têm uma cultura superior, de origem inspirada pelos valores de Confúcio, e viam o que era estrangeiro com desprezo, chamavam-os de Antã. Os bárbaros dos Sul vinham aos trabalhadores portugueses, aos missionários que vinham do Ocidente. E então, muitos missionários ingênuos, normalmente os franciscanos e os dominicanos, chegaram à China, entraram por lá, vestidos de dominicanos, com trajes ocidentais, e começaram a pregar ao Senhor Jesus Cristo. O que é que aconteceu? Foram expulsos, crucificados, e apesar de todas as tentativas suicidas, nós outros. Em 1578, houve duas figuras dos jesuítas, curiosamente italianos, Rogério e Battiolice, passaram aqui por Portugal, porque para entrar na China tinha que passar o padroado português. O que é que fizeram? Como já tinha feito, aliás, aprendido a lição Francisco Xavier no Japão, começaram primeiro a estudar bem a língua, bem a cultura, bem os costumes, e perceberam que ainda tinham que mudar alguma coisa. Tinham sempre fiéis ao essencial do cristianismo, mas mudaram aquilo que era acessório. Começaram-se a vestir como mandarins, como intelectuais, e perceberam que os chineses tinham a ver curiosidade científica. E que, apesar de considerar a sua civilização superior,
eles aceitariam que podia ser de novo e mais avançado outras civilizações. É por isso que os jesuítas começaram a estar na temática, a astronomia e tentar levar para lá as grandes inovações científicas que faziam na Europa e impressionar os chineses. Então começaram a pedir, por exemplo, em 1611, começaram a pedir telescópios. O telescópio inventado por Galileu em 1611, em 1612 já estava no Japão e na China, lá pelos jesuítas. Porque eles percebiam que eles só podiam convencer aquela civilização a aceitar a mensagem cristã se primeiro se levasse a ciência ocidental, aquilo que era superior à deles, e que devia ser acrescentar. E de repente eles são convidados, até pelo imperador da China, que é o primeiro, um jesuíta português que é de Vasco Correia, juntamente com o alemão, que é Adam Schall e outros, que se preparam aqui fortemente a aulas dos vereadores jesuítas em matemática, em geografia, etc. Eles acabam por ser convidados para liderar os centros de investigação que chamam os tribunais das matemáticas e da astronomia da China. São os jesuítas que são convidados para uma ciência superior. E serão os jesuítas que até serão convidados pelo imperador da China para redefinir e resolver o conflito secular, que eram as fronteiras entre a China e a Rússia, que eram algo de conflito de guerras, e são os jesuítas portugueses, italianos e alemães que são convidados para fazer essa reestruturação, e também o calendário chinês tinha muitos problemas. E, portanto, são os jesuítas que entram na China, que se tornam assessores do imperador e que depois, passados 50 anos, conseguem obter liberdade para ensinar o cristianismo. E é por isso que os jesuítas têm esta ideia. Ok? Eu posso estar 50 anos sem falar de Jesus Cristo, mas quando eu falar, serei ouvido. Esta ideia da credibilidade que eu aspecto interessante. Só que isto, naquele tempo, os indivíduos chegam a ordem, começam a construir coisas por todo o lado. Começam a penetrar na China, mas a se vestir de forma diferente para adaptar o cristianismo. Claro que as outras ordens, as outras instituições que não têm uma mente tão aberta, começam a dizer: estes sistemas estão-se a degenerar, estão a trair o essencial, afinal chegam à China e passam 50 anos sem nunca falar de Jesus Cristo, não são isso importante. Então perceberam que aquilo era uma estratégia, e então começam a ser fortemente criticados até pelas outras ordens. E curiosamente, os primeiros críticos dos jesuítas, o primeiro anti-jesuitismo, vem dentro da igreja, para não compreenderem o quão avançados estavam os jesuítas. Os primeiros grandes cristãos eram indivíduos como Anselmo del Cano, que é um pequeno espanhol ferreiro, entre tantos outros, que atacam fortemente os jesuítas. Como também, cá em Portugal, por exemplo, em 1562, há uma representação dos vários, das três ordens do reino, isto é, do povo, do clero, do alto clero e da nobreza, que pede à rainha regente, a Dona Dom Sebastião, que estava na comunidade, para tomar medidas urgentes para 1562. Ainda só havia 5 ou 6 colões dos jesuítas. Depois, no tempo global, já tínhamos 30. A dizer que os jesuítas estavam a criar colégios de escolas por todo o lado e que isso precisava de ser atalhado, porque abrir educação a todos era um perigo para o país e ia fazer esvaziar e a desviar a riqueza para aquilo que era essencial e determinante para o país. Isso ia ser um fator de decadência para o país. Portanto, os jesuítas no século XVI tinham a ideia de educação generalizada, mas a mentalidade do tempo não estava preparada, então ataca este projeto e começa a criar também uma propaganda negativa e a dizer que aquela expansão extraordinária da educação seria prejudicial ao país. Portanto, os jesuítas também deste campo, como o campo da evangelização, etc., tiveram razão antes do tempo. Só no século XIX e XX é que percebeu que a educação era um capital determinante para o progresso dos povos. No século XV e XVI, no desaguarde da Idade Média, pensava-se que abrir educação a todos era um prejuízo. Não era uma falta de progresso, mas de retrocesso. Uma das grandes razões por que eu vejo, como eu tento explicar, o grande ataque aos jesuítas é porque eles, de facto, em muitos aspectos estavam à frente. Como António Vieira, que acaba por ser como outra figura que depois torna-se um dos maiores escritores portugueses, dominou o seu tempo para um conjunto de medidas. Por exemplo, a reforma da Inquisição, o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, a criação de empresas de companhias de mobilistas de comércio, etc. Várias reformas sociais que António Vieira propõe ao rei Luís Bonaparte, o jesuíta, em 1640 até 1649, 50, que na época
alguns dos vasos abertos vão perceber que eram importantes, por isso ele vai ter bons amigos, mas também um dia vai atacar a Inquisição por vai prendê-lo. Curiosamente, só 100 anos depois, o Marquês de Pombal é que vai implantar essas ordens. A forma da Inquisição, o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, que ele considerava intolerável em Portugal haver cidadãos de primeira e de segunda, na cidade cristã, é preciso acabar com isso. Mas ele tentou implantar, ainda houve tentativas, mas depois a mentalidade dominante obstaculizou e frustrou esse processo. E 100 anos depois, curiosamente, o Marquês de Pombal, que é anti-jesuíta, vai aplicar as grandes medidas propostas 100 anos para o Vieira. Portanto, um dos problemas dos jesuítas foram estar à frente antes do tempo. E quem tem razão antes do tempo, muitas vezes é castigado pelo tempo em que tem razão antes desse tempo. Curiosamente, mais tarde, vou dar um exemplo só para testar esta prova. A Igreja Católica, só em 1939, através do Papa Pio XI, é que aprovou, depois da própria Igreja também ter criticado os métodos dos jesuítas, o método de infiltração missionária experimentado no século XVI e XVII pelos jesuítas da China. E tornou esse método, a partir dessa altura, com o método que deviam usar os missionários na evangelização adiante, isto é, de povos com culturas diferentes da ocidental. Dando razão, 500 anos depois, aos jesuítas, isto é um dos exemplos, sem falar, por exemplo, da educação, sem falar. O próprio Marquês de Pombal, quando distingue os jesuítas, aqui encerra os 30 colégios dos jesuítas. Nós temos uma população, então, temos atingido uma população de ensino médio à volta de 20, 30 mil alunos no país, o que é absolutamente extraordinário. Ensino secundário, nos 30 colégios do país. Havia colégios que tinham quase 2 mil alunos. Com a extinção dos jesuítas, e apesar da tentativa de Marquês de Pombal de criar um ensino público, mas muito limitado, porque expulsou professores, bons quadros, pois já não tinha para tentar preencher o vazio, alguns consideraram esse vazio de rebote cultural e educativo.